José Eduardo é enfermeiro. Já trabalhou em Moçambique e no Sudão do Sul. E agora dá continuidade ao trabalho e ao testemunho de igreja do beato Giuseppe Ambrosoli. Neste lugar, tão quase mítico do Ambrosoli e do Zoscioli. Aquilo que eu vejo é o facto da minha contribuição, a minha participação não é simplesmente um começo ou um fim, mas faz parte de uma linha enorme de combonianos e muita outra gente que já cá esteve, um deles o Ambrosoli, o Blessed Ambrosoli agora, Santo Beato Ambrosoli. Portanto, é a minha contribuição, a minha participação nessa linha e nesse projeto de Deus para esta gente e para este hospital. Ambrosoli ousou uma atitude de igreja que se concretizava numa vida inteiramente dedicada ao próximo. Um médico sempre disponível e atento, um padre que descobria na oração a energia que lhe permitia a proximidade com o irmão. Um estilo que desafia e compromete quem trabalha neste lugar. E convida muito a uma certa imitação, e eu acho que esse é o dom do Beato Ambrosoli. Para nós, para mim pessoalmente, esse é o dom, é imitar as suas virtudes de humildade e a capacidade que ele tinha de encontrar nas pessoas Jesus Cristo. E de facto, uma coisa que me impressionou desde que eu aqui cheguei e comecei a ver muitas mais fotografias do Ambrosoli é o facto de que muitas das fotografias que nós das originais, ele não está a olhar para a câmara, mas está a olhar para as pessoas ou para a criança que tem nos braços. E isso impressionou-me, a capacidade de fazer encarnação, ou seja, de verdadeiramente, quando se encontrava com uma pessoa ou estava a cuidar de alguém, de ver Cristo naquela pessoa. E eu acho que esse também é o dom que eu recebo, de tentar na minha vida, cada vez que encontro alguém, perceber que Jesus está naquela pessoa. José Eduardo concretiza no que faz a sua vocação consagrada. Como missionário, olha o exemplo do comboniano Ambrosoli, mas também sabe que em qualquer lugar a sua missão será sempre a da proximidade, da entrega e do amor pelos mais frágeis. Essa é a dinâmica, ou seja, por um lado encontrar Deus e Jesus naquela pessoa e por outro lado que também a outra pessoa seja capaz de encontrar em nós ou de ver em mim a presença de Jesus, ok? Portanto, é essa dinâmica que muitas vezes falamos, a dinâmica da cruz vertical e horizontal, não de nós para Deus, mas depois de nós para os irmãos. E sermos capazes de encontrar Jesus no irmão que cuidamos, mas também que os outros vejam em nós a presença, da forma como trabalhamos, da forma como estamos presentes, sejam capazes de ver mais do que simplesmente um profissional, mas a presença de Jesus que cuida, que é presente. Ser santo é um apelo dirigido a cada batizado. E este enfermeiro português, a trabalhar no norte do Uganda, também sabe que cada gesto ou atitude são para si degraus seguros que o podem aproximar ou afastar de Deus. Aqui estamos na parte de internamento do hospital. Aqui a parte médica, é a medicina. Do outro lado tem a cirurgia. Portanto, o hospital tem uma área grande, sobretudo tem o distrito de Agago, onde nós estamos, mas também há pessoas a vir de outros distritos, como Lira e mesmo de Gulu. Portanto, é uma área que capta pelo menos, diria que 500 mil pessoas onde nós estamos. E o hospital tem uma afluência grande a quase todos os dias, ok? Portanto, pelo menos todas as semanas
andamos à volta de 1.300 doentes que vêm ao Ainda hospital. assim a questão, quando é que o missionário pensa em si? Alguém consegue viver numa entrega constante aos outros? É preciso fazer esse equilíbrio, não há santos simplesmente de cabeça, ok? Não há santos de cabeça. Portanto, a santidade é parte de tudo aquilo que nós somos, do nosso integral, do nosso corpo, das nossas emoções e também do nosso serviço da nossa capacidade de sermos profissionais, não é? Portanto, a santidade não é simplesmente um aspecto mais espiritual, mas é parte de tudo aquilo que nós somos. Portanto, é uma construção diária, não é uma coisa que a gente compra ou encontra facilmente, mas é uma construção diária de nos desapegarmos das coisas que de facto não nos fazem, que não nos criam felicidade. How did he come here? Walking by himself or what? Okay, then come. Let's go. A minha formação de base é a enfermagem, fiz a enfermagem e depois nos últimos anos fiz algo também de formação e de acompanhamento psicológico e espiritual. Mas pronto, com a minha formação de enfermagem, sou capaz de simplesmente de entender a anatomia e a fisiologia e poder ajudar estas crianças em termos da capacidade motora dos membros. De maneira que é sobretudo o que eu faço com eles. Também, claro, o acompanhamento, porque portanto, são crianças que têm muitas necessidades também de partilharem dificuldades que estão a viver. Portanto, também não é simplesmente a parte motora e a parte física, mas também a parte espiritual e a parte psicológica de acompanhamento e de saber como estão a lidar com as diferentes situações em que se encontram. A linha espiritual de Ambrosoli assenta em comunicar Deus aos outros sem falar dele diretamente. Pelas atitudes, os gestos e o carinho, Ambrosoli revela Deus ao outro pela forma como lhe cura o corpo. E como é que alguém de Santo Estevão de Briteiros acaba a viver e a trabalhar no norte do Uganda, na localidade remota de Kalongo? Como é que se dá um dia o passo para entrar numa congregação missionária? Bom, isso é um percurso bastante grande. Eu entrei nos Combonianos, era muito novo, eu tinha 15 anos, quando fui para o Seminário Menor, em Viseu. E a decisão foi porque senti que Deus, com os meus 14, 15 anos, senti que Deus me chamava a fazer uma experiência desta forma e então entrei no seminário. Claro que com o tempo fui aprofundando o que é que isso queria dizer, ok? O que é que isso queria dizer. Mas a motivação no início, sobretudo, foi essa, foi o encontro, saber que Deus me chamava, de certa forma, a fazer esse tipo de serviço. E o irmão José Eduardo não é padre, ainda que tenha começado por aí a sua formação. E nessa altura já estava a pensar, mas isto também dá a impressão que o ser irmão vai muito mais com a minha forma de ser do que de facto ser padre. E de facto nunca me senti atraído a celebrar a Eucaristia, a estar no altar, nunca me senti. Mas aquilo que me atraiu sempre nos Combonianos era o facto da fraternidade, era o facto da comunidade, vivermos juntos e de partilharmos a vida juntos, decidir juntos na comunidade o que precisamos de fazer, como é que vamos viver. E isso foi sempre aquilo que me motivou nos anos todos, em termos de viver a minha vocação como irmão missionário comunitário, é o facto da comunidade. E depois também o facto da proximidade com as pessoas, ok? Porque, de facto, como irmão e como enfermeiro ainda mais, mas como irmão, este contacto com as pessoas é muito próximo. Portanto, eu sentia em mim que, de facto,
ser uma pessoa prática, o facto de este sentido da fraternidade ser muito forte em mim e o facto até de encarnar de uma forma até mais pessoal, o facto de Jesus dizer eu vim para os coxos, vim para os cegos, e isso tocava-me. De maneira que comecei a descobrir que, possivelmente, de facto, pode ser que Deus me esteja a chamar para ser irmão e não para ser padre. E é assim a vida de um missionário. Habita a realidade onde faz falta. Quando outros reclamarem a sua presença, estará lá, com a mesma determinação e alegria.